Boa noite. Nossa discussão será sobre o filme As Sufragistas, e nosso texto base é Feminismo e Resistência, trajetória histórica da luta política para a conquista de direitos. Nosso grupo é formado por Aldeane Borges, Andreisa Cardoso e Rodrigo Calhau. O texto começa com uma citação de Collin. O movimento de liberação das mulheres, o feminismo, é um texto que se desenvolve, não uma tese. É uma linha melódica, não uma marcha militar. É uma inspiração, a inspiração de um sopro. O feminismo se respira mais do que se enuncia. De tanto dar o último suspiro, ele renasce. Ao longo do desenvolvimento da sociedade moderna, ao se darem conta da exploração e opressão a que estavam sendo submetidas, as mulheres foram levadas gradativamente à subversão. Como consequência, avançaram nas suas lutas políticas e na conquista de direitos. Assim, a consciência da sua situação de inferioridade deu origem a um movimento feminista, que surge em fins do século XVIII e toma corpo no século XIX, na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos. Costa e Sandberg chamam a atenção para o fato de que a família perdeu seu caráter de unidade produtiva e assim os meios de vida necessários ao consumo imediato de seus membros passou a ser produzido nas fábricas, de modo que o homem passa a ser obrigado a vender sua força de trabalho e a mulher não fica afastada desse processo, na medida em que também se vê requisitada para o trabalho na produção fábrica. Numa lógica que intensifica a condição de inferioridade a qual a mulher já vinha sendo submetida, ela passa a ser um importante objeto de interesse da burguesia, que, por ser ávida em acumular riqueza, irá impor o pagamento de salários inferiores aos dos homens e jornadas do trabalho excessivas e insalubres. Favoreceu uma exploração e opressão ainda maiores. Nesse viés, o movimento feminista, na sua multiplicidade de relações, constrói articulações, se amplia e se corporifica, não de modo isolado e alienado, mas sim dentro de um contexto mundial. O movimento feminista nasceu das lutas coletivas das mulheres contra o sexismo, contra as condições de aversão e inferiorização do feminino, transformadas em práticas rotineiras de subordinação. A partir do feminismo, se constitui uma poderosa estratégia para a desconstrução da estrutura patriarcal e de desigualdades que foram historicamente estabelecidas na sociedade. Por intermédio de diferentes repertórios de atuação, as feministas lutaram pela cidadania e pela vida de muitas mulheres, abarcando pautas variadas. Dentre elas está direito a existir com dignidade, direito de propriedade, direito à educação e ao trabalho, direito de votar e ser eleita, direito a participar de espaços de poder e decisão, direito ao seu próprio corpo, direito a viver livre de violências, direito de viver em igualdade de condições com os homens. Além de elaborar continuamente uma crítica e denúncia das injustiças da sociedade patriarcal, é um movimento plural que confronta o sistema de dominação, propondo a transformação social e, portanto, podendo ser mencionado como feminismo, justamente por esse caráter múltiplo e rizomático, que incorpora diferentes vertentes. Diversos estudos sobre a história do movimento feminista nomeia como onda alguns dos momentos históricos em que houve uma sequência de movimentos
e organizações feministas com a mesma pauta de reivindicações. No Brasil, assim como no mundo ocidental, a primeira onda se refere ao movimento sufragista. A segunda onda, que começa na década de 1970 entre nós e na década de 1960 nos Estados Unidos, se caracteriza pela crítica radical, teórica e prática ao modelo de mulher e de família vigente. A terceira onda, identificada nos anos 1990, evidencia novas mulheres, as negras, as lésbicas, as mulheres do terceiro mundo e as transgêneros, entre outras. O movimento das ondas feministas nas tramas da história política. Enquanto forma organizada de manifestação política, o feminismo surge junto a toda a mobilização da Revolução Francesa, que se constituiu como a Grande Revolução Burguesa. No território brasileiro, ao iniciar o século XIX, com a vinda da família real portuguesa em 1808 e com a independência do Império em 1822, houve significativas mudanças na vida econômica, política e jurídica do país. Fosse na Casa Grande ou nos sobrados burgueses do Brasil colônia, a situação da mulher brasileira era bastante precária, sobretudo porque a família patriarcal se estabelecia segundo as ordenações de Portugal, dando ao marido não só amplos poderes, mas ainda o cruel direito de castigar fisicamente sua mulher. Certamente as negras e escravizadas viviam em situações de opressão, exploração e violência muito mais graves, inclusive porque eram vítimas até de outras mulheres, como era o caso da relação com suas amas. Criando um rastro de rebeldia que se espalhou mundialmente, as inquietações feministas ascenderam no Brasil na segunda metade do século XIX, momento no qual muitas brasileiras exerceram participações em diversas revoltas que permearam a construção do país. Elas também se envolveram na causa abolicionista, lutando pelo fim da escravidão, e em meados da década de 1890 surge timidamente no cenário nacional a luta pelo direito ao voto. Com a proclamação da República em 1889 e a promulgação da Constituição de 1891, que foi elaborada segundo os moldes da ideologia liberal burguesa, uma grande letargia dominou o movimento social feminista, tendo em vista que a cidadania tão perseguida pelas mulheres foi abortada pela Carta Constitucional de 1891. Essa Constituição estabelecia o sufrágio universal para todos os cidadãos brasileiros, assegurando que todos são iguais perante a lei. Porém, essa igualdade de todos se estendia somente aos homens alfabetizados, o que excluía não só as mulheres, mas também a maior parte da população masculina, principalmente das classes trabalhadoras, não sendo, portanto, em nada diferente da Declaração dos Direitos do Homem da França. Somente com a entrada do século XX é que ressurgiram mobilizações femininas, de maneira que a luta pelo direito do voto, iniciada anteriormente à Constituinte de 1891, persistiu e se estendeu até a década de 1910 a 1920. Boa noite, gente. Meu nome é Andresa e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do sufragismo. Que, como nós sabemos, o movimento sufragista, ele também é considerado como a primeira onda do feminismo. Ele se deu como expressão política organizada na década de 1920. Ele foi caracterizado pelo movimento de conquista ao voto das mulheres,
teve na sua linha de frente, né, as mulheres da classe alta e média e o proletário também, e através de ações diretas e indiretas aos aparelhos legislativos da época, elas conseguiram conquistar o voto. Seguindo, né, as disputas em busca de igualdade para votar aqui no Brasil, o então presidente da época, Getúlio Vargas, ele simplificou, né, por intermédio do decreto número 21.076, foi no ano de 1932, em 24 de fevereiro, que decretou a não distinção de sexo, né, fazendo com que homens e mulheres tivessem direito ao voto. Animadas com a ampliação da democracia através da conquista do direito ao voto secreto, as mulheres elas começaram a ter participação ativa na política, marcando presença no cenário eleitoral, não só como votantes, mas também como candidatas para diversos postos, como por exemplo, né, a prefeitura, a deputadas estaduais, deputadas federais e até senadoras. E tivemos também no Brasil uma presidente mulher, que foi Dilma Rousseff. Com a conjuntura de 1943 a 1945, as mulheres elas vão para as ruas defender a entrada do Brasil na guerra contra o totalitarismo nazifascista e lutar pela anistia dos presos políticos brasileiros. Então, a repressão, né, como nós sabemos, provocada pela ditadura militar, ela agiu como um divisor de águas dentro dos movimentos sociais. E ela demarca também, pode-se dizer que ela encerra o ciclo da primeira onda do feminismo anterior à década de 1960. Então, ela encerra esse movimento nesse período de ditadura militar. O movimento feminista burguês, sufragista, caracterizou-se por sua moderação aos ideais reformistas, né? E ele jamais se preocupou em refletir sobre a contradição e as consequências do sistema, de como o sistema trataria a mulher operária, obrigada a assumir duplas ou triplas jornadas de trabalho. O que é que acontecia? Limitava-se, né, a reivindicar uma série de reformas jurídicas quanto ao status da mulher, com base na noção de que a igualdade bastaria para solucionar todos os problemas de caráter discriminatório em que as mulheres sofriam, e em nenhum momento eles questionaram o papel de mãe e de esposa, como consideravam e como eram considerados pelo patriarcado. Em contrapartida também, havia correntes chamadas feministas socialistas, que, como parte integrante do movimento, partia do proletariado internacional e eclodiu após a publicação do Manifesto Comunista, que foi por Marx e Engels, envolvendo-se diferentes países e alcançando um maior destaque na Alemanha, com uma atuação fervorosa de muitas mulheres, como Clara e Rosa Luxemburgo. Então, acreditavam-se, né, que à medida em que lutassem por uma sociedade em classes sociais, estariam também lutando por uma sociedade sem barreiras, sem desigualdade no que tange às outras categorias classificatórias, né, como sexo, raça, idade. Então, eles acreditavam que com o surgimento da sociedade socialista e dos meios de produção de erradicação da exploração do trabalhador, surgiria automaticamente, assim, uma sociedade mais igualitária, em todos os sentidos. Isso era o que eles acreditavam, né? Após o recesso forçado dos anos da ditadura militar, o movimento feminista ele começa a se articular novamente, ressurgindo das cinzas do passado, como parte dos movimentos sociais em que meados da década de 70 começam a agir dentro do país, a agitar o país, na verdade. Nesse contexto, né, o feminino ele emana enquanto movimento contestatório, em torno principalmente da afirmativa de que o pessoal é político.
pensando não apenas como uma bandeira de luta mobilizadora, mas como um questionamento profundo dos parâmetros conceituais do político. Com a difusão do pensamento feminista e uma crítica radical à condição do ser feminino, as mulheres ganham as ruas para entoar as palavras de ordem: nosso corpo nos pertence e o privado também é político. Então, em meio ao autoritarismo, a repressão dos regimes militares dominantes e das falsas democracias claramente autoritárias, desenvolvia-se a segunda onda do feminismo na América Latina, que também foi conhecido como um feminismo de resistência. Segundo Silvia Camurça, esse feminismo que surge na década de 70, ele também acaba podendo ser dominado de feminismo contemporâneo e chega aos dias atuais, enquadrando-se enquadrando-se na ideia de novos movimentos sociais, né? E a partir da segunda metade dos anos 70, a efervescência do movimento das mulheres ela é marcada por diversas agendas feministas e ela se prolifera, ela se abre, ela se expande por diversos grupos e por várias cidades do Brasil, assumindo novas bandeiras como direitos produtivos, como direitos reprodutivos, do combate à violência contra a mulher e à sexualidade. É uma temática que vem ganhando e que ganha muito espaço, inclusive na mídia, né, até hoje. É um contexto bem atual. A inserção do feminismo no âmbito institucional do Estado se deu concretamente, né, com a Constituição Federal e provocava muitas dúvidas dentro do movimento, que avaliava os reais benefícios de firmar uma aliança e dar confiança àquele que sempre lhe oprimiu e lhe negou direitos. Era inegável o reconhecimento do poder e da expectativa de um Estado moderno, quanto à capacidade de influenciar a sociedade, através de suas medidas coercitivas e punitivas, calcadas em suas leis, políticas e mecanismos regulatórios. Então, gente, a entrada dos anos 90 dava-se início à prática de institucionalizar, que começa nessa década devido principalmente a necessidade imposta daquele momento de conquistar recursos financeiros, né? É a partir dessa época que os agentes internacionais começavam a financiar os movimentos, a criação de organizações não governamentais e muitos grupos que acabam optando por se institucionalizar, que é nos anos 2000 isso, e já reverberando a terceira onda do feminismo, né? Então, a situação atual a cada dia se torna mais preocupante, seguindo na contramão de todas as prerrogativas das lutas sociais e políticas até então conquistadas, que venham mesmo gradativamente garantindo minimamente a efetivação dos direitos. Essa conjuntura, né, remete à reflexão do movimento feminista, que vem trazendo novas vertentes, né, atual, e assim, ele diz que o feminismo já não está em outra era. Se já não está em outra era, que logo ele enfrentaria novas mudanças, como tem enfrentado, na verdade, e mudanças sistemáticas engendradas em relações internacionais que implicam a necessidade de novas intervenções e demasiada resistência. O feminismo agora, né, parte para outras vertentes, que é essa terceira onda do feminismo. Boa tarde, colegas. Eu vou comentar agora um pouco sobre o filme, As Sufragistas, que a gente ficou. Desde já eu peço desculpa, porque eu sei que não é o meu local de fala. Eu, como homem, nunca vou saber quais foram os sentimentos e quais são os sentimentos que as mulheres passaram e passam até hoje para conquistar os seus lugares de direito. Então, o filme é de 2015 e nas cenas iniciais ele vai nos apresentar o contexto histórico da narrativa que se passa no início do século XX. Essa narrativa tem, como o próprio nome sugere, gira em torno da luta das mulheres pelo direito ao voto. Ele retrata um recorte específico da história da luta pelos direitos das mulheres. Essa é uma luta antiga, silenciada por uma opressão constante, advinda de interesses dominantes, onde cada época tem suas especificidades.
É importante ressaltar a importância de se compreender a pluralidade dos movimentos que lutaram pela ampliação dos direitos das mulheres ao longo dessa história. A primeira onda feminista surgiu pouco depois da Revolução Francesa e ficou conhecida como sufragista, termo que deriva de sufrágio, que significa poder de escolha por meio do voto. Uma pauta marcante como símbolo em muitos movimentos feministas ao longo do tempo. O filme ele se passa no ano de 1912 em Londres, dentro desse contexto de luta por parte de milhares de mulheres que aconteciam nesse período nos Estados Unidos e na Inglaterra. A obra mostra o fracasso contínuo da luta das mulheres pelos seus direitos, enquanto suas reivindicações não atingem profundamente a estrutura do patriarcado. Então, a diferença biológica existe entre o homem e a mulher e é transformada em uma desigualdade na medida em que naturaliza atitudes opressoras de um em relação ao outro, de forma que ambos contribuem para perpetuar esse sistema. A personagem do filme, ela sente na pele sofrimentos que a acometem especificamente por ela ser mulher, e no início do filme podemos perceber o quanto a sua situação de vulnerabilidade lhe parece natural. Ela aceita o tratamento abusivo do patrão e aceita que ainda deve ser grata a ele. Ela realmente se sente inferior e acredita que isso é normal. Ou seja, é possível observarmos inicialmente a personagem servindo como instrumento de reprodução da ideologia patriarcal, assim como todos aqueles ao seu redor que não estão familiarizados com a causa. Quando observamos a exploração realizada pelo patrão da personagem, um homem adulto, branco e rico, que lucra muito às custas do trabalho quase escravo que impõe às suas operárias, que aceitam como algo muito natural. Elas são obrigadas a trabalhar em péssimas condições, trabalham mais horas que os homens e ganham menos do que eles. E, além disso, deixam seus salários com eles também, né? Um cenário que torna o lucro exacerbado sobre a exploração humana algo legalizado, beneficiando somente os patrões. Quando vemos a personagem sair da posição de vítima e começando a adotar uma postura de militante, podemos ter uma visão sobre a proposta de relativização do vitimismo e da culpabilização, de modo que podemos perceber a limitação imposta pela vitimização, que também colabora para que a mulher se torne cúmplice na perpetuação da opressão patriarcal, na medida em que ela aceita a posição de vítima e entende que nada tem a fazer para mudar a sua própria situação, fazendo com que essa situação continue. Então, até hoje, muitas mulheres elas se encontram tão acostumadas com suas vidas que são incapazes de perceber as violências que sofrem. Se encontram vitimizadas e têm muita dificuldade em mudar sua situação por nem entenderem que existem outras saídas e que o que vivem não é algo natural ou normal, né? É claro que em cada contexto específico podemos identificar mecanismos diferentes, atuando dentro dessas mesmas lógicas de violência contra a mulher. Existe uma marcante pluralidade característica nos movimentos reivindicatórios das mulheres ao longo dos anos. O filme mesmo ele traz um recorte de uma época específica, em um lugar específico, e consegue nos dar um panorama sobre uma realidade específica. Se trata de uma obra que pretende contar uma visão sobre um determinado lado de uma história real. A luta contra a opressão de gêneros é contínua e deve permanecer sendo explorada. A exibição no final do filme, dos anos em que o voto feminino foi conquistado em cada país ao longo dos anos, deixa essa questão bem evidenciada. No país do filme, Londres, esse ano foi 1928. No Brasil, foi em 1932. Na China, em 1949. Na Nigéria, em 1976. Na Arábia Saudita, foi em 2015. Dados que enfatizam a necessidade presente até os dias atuais de se continuar discutindo sobre esses temas, de modo que seja possível construir estratégias cada vez mais eficazes na luta pelo combate a qualquer tipo de violência e opressão de gênero. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado e boa tarde.